Bem, pessoal, esse vídeo é para falar a respeito de políticas de segurança em rede para Kubernetes, né? Esse é um assunto muito interessante porque a gente às vezes coloca o nosso cluster para funcionar e não se preocupa com a segurança, sendo que isso é algo que é necessário a gente pensar. E o Kubernetes das versões mais recentes implementou um recurso muito interessante que auxilia na política de rede, na definição de políticas de rede. Então eu vou começar apenas me apresentando inicialmente, né? Quem sou eu? Eu sou o Carlos Alberto, trabalho como arquiteto de software na CAPES, gosto muito de práticas ágeis, práticas de DevOps, implementei lá a CI/CD na CAPES, estamos trabalhando agora com uma frente de serviço de microserviços e estamos implantando um cluster Kubernetes lá. Basicamente eu sou generalista, eu gosto muito de aprender sobre diversas áreas e eu acho muito interessante porque daí a pessoa ela não fica presa em um conhecimento específico, mas ela consegue ampliar ali e saber um pontinho de cada lugar e se especializar depois, né, especificamente em algum ponto ou outro. Bem, como é que funciona geralmente quando a gente provisiona um ambiente, uma infra tradicional? Uma infra tradicional ela é feita baseada em VMs, né? Então o pessoal geralmente implementa para criar segurança uma rede DMZ. Aí nessa rede DMZ ela coloca ali as suas VMs, coloca ali uma outra rede DMZ, uma outra lá para isolar ali os seus serviços de aplicação, né? Para que eles fazem isso? Porque é o seguinte, a ideia é que se uma VM dessas for invadida, diminui-se o risco potencial. Por exemplo, essa VM aqui não tem acesso aos serviços de infraestrutura daqui, o de gerenciamento, ou das outras aplicações, ou os bancos de dados aqui, né? Então é feito dessa forma. Agora a questão é a seguinte, e se uma máquina como o RH aqui for invadida? Eu posso invadir o sistema financeiro, a máquina do sistema financeiro, né? Então só a DMZ ela ajuda na segurança, mas ela não tem ali um controle muito bom. E o que é que o pessoal evoluiu isso? O pessoal evoluiu isso para um conceito de microsegmentação. A microsegmentação você separa de uma forma diferente. Você cria grupos de servidores, onde esses grupos de servidores eles têm um firewall praticamente ali em cima daquela máquina virtual e ela para acessar o banco de dados ou acessar as outras áreas, ela precisa passar por uma política, uma definição de uma política. E geralmente essas definições de política elas não são feitas misturando as aplicações. Por exemplo, nesse modelo aqui nós temos a área financeira com a área do RH misturadas. No conceito de microsegmentação, nós temos o grupo do RH, que tem a aplicação, o front-end, o back-end e o banco de dados separados e da área de gerenciamento de serviços, né? Quais são os benefícios que nós temos com a microsegmentação? Bem, nós conseguimos criar com a microsegmentação um conjunto de redes virtuais muito mais seguras. Elas têm as suas funções de segurança programadas na própria infraestrutura e você consegue ter uma segurança mais presente, né? Ela é mais ativa e ela é onipresente. Você consegue distribuir ali essa segurança de uma forma melhor. Um exemplo disso é o VMware, que tem ali as políticas de rede dele, que quando você implementa, você consegue definir políticas no nível do VMware de segurança. Agora, quando a gente fala de microsegmentação, como é que a gente pode aplicar esse mesmo conceito que já é testado hoje, funciona muito bem, para a área de containers? Porque containers, se você não tem uma VM só, você tem um batalhão de containers de aplicações, né? E aí a coisa começa a complicar, porque como é que você vai meter ali um firewall dentro de cada container? Se você não tiver uma ferramenta que te apoie nisso, que sugira, dá uma solução para isso, fica difícil de conseguir aplicar esses conceitos aos containers, né? Pois bem, então como é que a gente pode proteger, né? Por que a gente tem uma quantidade grande, é necessário pensar em proteção? Pense no seguinte, a gente tem aqui essa aplicação de demonstração, onde ela é baseada no conceito de microserviços e nós temos ali, como microserviços prega, a divisão da interface do sistema com a área de serviços e posteriormente outros serviços, né, ali que são chamados, ou um banco de dados que vai gravar as informações. Então o usuário ele acessa aqui a aplicação por meio de um desktop, chega ali na web de cinema,
Da web de cinema ele dispara um serviço, consegue ver o agendamento, um booking services e fazer ali o pagamento na área de pagamentos, né? Mas esses serviços aqui são internos, eles só provêm funcionalidades que são vistas aqui pelo cinema. O cinema Wii, por exemplo, não deveria conseguir chegar aqui ao sistema de pagamentos diretamente, porque eles não têm uma ligação entre eles. Agora, pensando no cenário de um atacante, digamos que um atacante ele acaba invadindo esse microserviço aqui. Se você não tiver uma microsegmentação, ou seja, dizer que esse serviço só pode se comunicar com esse, o que pode acontecer? Pode ser que o seu atacante ele ataque e lance um ataque no serviço de pagamentos a qual ele não tem conexão. Então, por um acaso, ele descobriu, viu lá de alguma forma essa informação e consegue então lançar esse tipo de ataque. Para mitigar isso, então, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou mostrar aqui para vocês uma demonstração, tanto que isso é perigoso, né? Com uma aplicação Struts. Struts é conhecido por ter vulnerabilidades sérias, inclusive recomendamos o não uso desse framework. Ele tem uma vulnerabilidade que permite a execução de código remoto, que é a qual eu vou demonstrar aqui. Mas basicamente é o seguinte, nós vamos ter aqui um namespace no Kubernetes, nós vamos ter uma aplicação Struts lá com um front-end, eu vou conseguir acessar essa aplicação e a partir dali eu posso lançar ataques caso eu queira para outras aplicações dentro do meu cluster, né? Então a primeira coisa, olha lá, a ideia é que eu posso fazer um ataque para essa aplicação e dali eu posso chegar para qualquer lugar, ou seja, eu entro dentro do meu cluster e faço escambar o que for, o que eu quiser ali dentro, né? Então vamos para essa demonstração, né? Vamos fazer aí a demonstração do Struts. Bem, todos esses serviços, essas documentações, elas estão expostas aqui no meu GitHub, no MyCloud Lab, sobre o nome Network Policy Demo Apps. Aqui no README da aplicação você tem ali como explicando exatamente o que como fazer então o teste e os comandos que você tem que executar no Kubernetes para funcionar. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é subir essa aplicação. Meu Kubernetes está aqui, é um Kubernetes baseado em OpenShift, então eu uso o comando de linha OC, e vamos agora executar aqui então, get ns, vamos ver, opa, estou conectado, então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer para essa demonstração do Struts é criar ali a aplicação. Então vamos pedir, criei o namespace, e agora eu vou fazer o deploy ali da aplicação. Ela tem essa aplicação, a vulnerabilidade, vamos só rodar ela aqui, ok. E a vulnerabilidade que nós vamos explorar basicamente é esse CVE aqui. Se você pesquisar aqui no Google, esse CVE, ele é uma vulnerabilidade a respeito das actions do Struts, a parte de Struts, na versão que permite a execução de códigos arbitrários ali via o GNL Expression, né? Esse é um recurso muito perigoso. Struts, como eu falei, é um framework que já está bem defasado. E vamos lá, vamos ver aqui se nossa aplicação já subiu aqui no cluster. Struts Legacy Demo, opa, tá lá. Então o meu pod está aqui, eu ainda não criei nenhuma rota. Vou expor a aplicação aqui. Então vamos pegar aqui o comando aqui, você expose service netpool struts demo. Pronto. Bem, então tá lá. Vamos ver aqui agora. Opa, pronto. Então se eu acessar a aplicação, ela é uma aplicação bem simples. A ideia dela não é que ela seja uma aplicação completa, né? Ela é uma página aqui de login, onde o usuário ele faz um input dando informação e tenta logar na aplicação. Se ele conseguir logar, ele vai ver um ok na aplicação. Eu não me lembro aqui qual que era a senha. Admin. Então ela vê isso aqui. É uma fake, né? Não é uma aplicação real, mas ela tem os conceitos da aplicação real. Então essa aplicação ela tem uma página de full action, que é essa aqui. Login Input Action, né? Esse Login Input Action é o que nós vamos usar para fazer a invasão. Para fazer a invasão, nós vamos utilizar um framework já bastante conhecido chamado Metaxploit. Eu já inicializei ele aqui no Docker, depois vocês podem procurar como inicializa e eu vou postar futuramente como é que faz a instalação do MSF no Docker, né? Então eu vou abrir aqui o MSF Console para iniciar o ataque. Está iniciando aí o Metaxploit Framework. Esse é um framework muito bom. E eu já fiz aqui uma colinha para ficar mais simples, né? De eu não ter que gravar aí todos os comandos que eu vou executar. Ele é bem simples. O Metaxploit ele abstrai muito, né, as funcionalidades.
Então aqui nós vamos fazer um tipo de ataque chamado deface, né? Nós vamos pegar ali a página de login dessa aplicação, que é essa daqui, e nós vamos trocar por uma outra página, né? Vamos pegar aqui, para fazer isso, nós temos que fazer o seguinte, nós temos que primeiro informar para o Metaxploit qual o tipo de ataque que nós vamos usar, que é esse daqui. É The Full Action Mapper do Struts, né? Que é a vulnerabilidade que nós vamos enfrentar. E aqui nós vamos pegar aqui o host remoto, que é o nome do host, configuramos. Pegamos a porta que ele vai fazer o ataque. Pegamos também a página que vai ser alvo do ataque, target URI. Por último, pegamos o payload que nós queremos fazer, nós queremos um reverse TCP/IP, um TCP, que é para abrir um shell remoto, né? E lhost, é o meu host de acesso a essa máquina. E a porta ali de serviço, só para evitar conflitos, eu vou setar também. E vou dizer que a minha plataforma, o target da minha plataforma é uma plataforma Linux, porque daí ele pega corretamente os payloads. E aí, feito isso, agora eu vou lançar o ataque, run. Ao fazer isso, ele vai tentar conectar no servidor e abrir uma conexão remota, guardando ali o payload. Pronto, isso daqui quer dizer que eu já estou conectado. Olha só, vou executar um whoami, ele diz ali quem é o usuário que está logado, se eu der um ls, eu estou dentro do container, né? Se vocês verem aí, ó, estou dentro do container. O meu Tomcat, ele está habilitado aqui na porta OPT, Apache Tomcat, aqui não tem autocomplete, então vamos ter que digitar tudo. 6.0.0 web apps ls, olha aí a aplicação aí, né? Se eu entrar aqui no root, olha lá a aplicação, olha a página de login lá, né? Então, ou seja, agora eu estou dentro do container nessa página de login. Vamos fazer aqui o deface então, né? O deface é basicamente trocar essa página de login. Então eu vou vir aqui, vou remover a página login.jsp, removi. Então você pode notar agora que no comando ls ela não consta mais. E eu vou pegar aqui então a página lá que é minha, do ataque para fazer o deface, que é essa daqui, e vou lançar ela lá dentro, vou fazer um wget e jogar na página de login. Pronto, feito isso, olha lá, agora eu tenho de novo a página de login. Vamos acessar aqui a página para ver como é que ela ficou. Olha lá, fiz aí um ataque de deface, né? Esse tipo de ataque é muito comum e o uso dos containers em OpenShift não ajudam muito. Assim, usar containers não quer dizer que você vai ter segurança já embutida naturalmente, né? É lógico que você poderia ter uma checagem de página, né? Aqui, uma verificação de página, e aí ele ia escalar para baixo, tirando ali o container e depois escalando para cima, né? Aí você teria um container de novo sadio, com health checks, né? Você habilitaria health checks. Mas assim, health checks não é a solução para esse tipo de problema. Health checks, infelizmente, ele simplesmente diz, ó, agora voltou. E eu devo ter saído aqui do container, provavelmente. Então, ou seja, health checks não é a solução para isso, ele ajuda. Mas a ideia disso daqui é que você proteja o seu cluster, né? Vamos voltar aqui então para a apresentação. Como é que eu posso então... Vamos lá, apresentação. Aqui. Demo, pronto. Então, como é que eu posso então proteger? Bem, é difícil, né? Por quê? Por que é difícil tanto fazer assim a proteção? Porque é o seguinte, você tem múltiplos nós, você num cluster OpenShift você não opera só em um nó. Às vezes você aplica uma regra, digamos que fosse de firewall IP tables, você aplica aqui, aí o container migra para outro nó, fica difícil fazer ali a proteção, né? A estrutura do OpenShift ela é bem complexa, do Kubernetes ela é bem complexa. E como é que você integra tudo isso? Bem, existe um recurso do Kubernetes, já nativo dele, que chama-se Network Policy. Network Policy ela serve exatamente para isso, ela protege os seus containers de forma que você tenha um controle da sua aplicação, né? Então, como vamos ver aqui só um breve histórico, em 2014 o Docker ele surgiu lá, né, e ele implementou o conceito de Overlay Network. Naquela época não tinha nenhuma padronização, não tinha muito suporte, era difícil, eram os drivers proprietários que faziam a rede e você dependia de diversas formas de fazer, né? Em 2015 o Docker introduziu ali então o Network
permitindo que você tivesse redes, né, feitas de uma forma mais simples dentro do Docker. E com o tempo surgiu ali uma especificação, em 2015 também, foi a especificação CNI, que é Docker Container Network Interface, não Docker, Container Network Interface. Em 2017, o Kubernetes introduziu, né, ali um suporte na versão 1.6 a Network Policies, na versão 1.6. E basicamente são regras de firewall para os containers. Em 2017 também, na 1.7, na versão 1.7 do Kubernetes, essa política de rede foi estabilizada e foi promovido para V1, né, a versão 1. Então basicamente é um overview da política, né, de rede do Kubernetes, como é que ela surgiu. Então ela saiu de uma área que não tinha padrão nenhum e agora saiu para um padrão. Então vamos lá, como é que a gente faz para proteger um container, né? Pense aqui o seguinte, aqui eu tenho um container de front-end, um container de back-end, um Postgre, um banco de dados lá. Bem, a ideia de uma Network Policy é que a aplicação, um container, ele tenha políticas definidas sobre ele e que ele possa fazer um acesso. Então, por exemplo, esse front-end, ele só pode acessar o back-end, então somente pela porta 80. O back-end, por si só, também vai acessar somente o Postgre na porta 5432. O back-end não acessa de volta o front-end e o front-end não pode ir diretamente no banco de dados. Então as políticas de rede, elas servem para quê? Para controlar ali as conexões. Isso é muito importante, é um conceito muito importante. Ela não é um filtro TCP, é um firewall completo, né, de pacotes. Ela controla só as conexões. Então ali, se ela controla dois tipos de conexões, né? As conexões de entrada por meio do ingress e as conexões de saída por meio do egress, né? E como é que é uma anatomia aqui do Network Policy? Bem, o Network Policy é só um objeto do Kubernetes, né? Então aqui nós temos um exemplo de uma Network Policy. Ela segue esse padrão aqui. Você dá o nome da policy. As policies, elas são aplicadas no namespace. Depois você diz que essa policy vai ser aplicada a um conjunto de pods por meio do label. Então ele agrega essas políticas de rede não por meio de por meio dos labels, né, ali que o pod tem. E aí você aplica as regras de ingresso, ou seja, as conexões de entrada ou as conexões de saída. Para as conexões de entrada, você vai dizer assim, eu vou aceitar conexões somente do namespace tal. E aí eu tenho os labels do namespace. Ou eu posso também falar assim, olha, eu vou aceitar conexões só dos pods que contenham esses labels. E eu vou liberar para vocês a porta TCP ou UDP, a porta X. Tem acesso aí na porta X. Uma Egress Network Policy é exatamente a mesma coisa. O que muda é que agora são conexões que você está fazendo, né, para um determinado outro serviço. Um outro namespace ou um outro pod, também uma porta específica. Então você tem aí a junção das duas policies que podem ser combinadas para controlar o seu tráfego, tanto de entrada como de saída dos containers. Então aqui um exemplo, por exemplo, essa Network Policy aqui, é um exemplo de uma Network Policy que bloqueia tudo. Então você tem aqui uma aplicação, eu seleciono todos os pods, quando eu não faço filtro nenhum, eu estou selecionando todos, e não estou aplicando nenhuma regra de ingress e nenhuma regra de egress. Ou seja, a minha política de rede está sem regras nenhuma de liberação, né? Então o que vai acontecer? Ele vai bloquear tudo. Então aqui, uma outra regra aqui, aceita conexões do Redis. Ela vai ser aplicada ao namespace default. Ela está selecionando todos os pods que contêm a rule DB e ela vai aceitar conexões do label MyProject, do namespace, né, MyProject, e dos containers que tiverem no namespace default, que tiverem a rule Worker. Esse pod selector não é namespace selector e pod selector, não. Aqui eu estou confiando em um namespace completo e aqui eu estou confiando nos pods que estão dentro do meu namespace, do namespace default. E eu estou liberando a porta 6378. Vamos ver um diagrama aqui de como é que ficaria esse esquema de conexão. Então eu tenho aqui no meu namespace default, para aquela regra lá, eu tenho aqui um pod do Redis que está tagueado com o label, né, ruledb. Ele vai aceitar conexões, né, de entrada do namespace project myproject, ou seja, eu tenho aqui o namespace que tem um label project myproject, e ele vai aceitar
conexões de todos os pods que estiverem aqui dentro. Aqui, como eu tenho um só, ele vai aceitar conexões desses pods na porta 6379. Era o que aquela regra lá, via TCP, né? Era o que aquela regra lá queria dizer. Aí esse outro pod aqui está tagueado com a label Rule Worker, ele está dentro do próprio namespace default, e que é esse segundo trecho aqui da regra, e ele está liberando ali a conexão para acessar o Redis desse container. Agora note só, eu tenho outro namespace chamado demo, e ele também tem um container com a Rule Worker. Só que esse container, ele não pode acessar. Novamente, que é a explicação, porque esse pod selector seleciona os pods que são dentro do próprio namespace. Tá? Então, ou seja, essa conexão aqui não é válida, embora ele tenha a Rule Worker. Tá? Isso faz parte da própria especificação, tá? Que não é E. Aqui é OU, né? E esse pod selector seleciona o namespace de dentro do próprio namespace, de onde a regra está sendo aplicada. Tá? Então aqui agora uma regra de egress, por exemplo, libera o front-end para o Redis, a mesma coisa, só que agora fazendo permitindo, né, que o meu front-end vá até o Redis fazer a consulta. Ou seja, eu estou indo lá e liberando o namespace naquela porta 6379. Né? Então aqui, nesse sentido eu estou dizendo, ó, o front-end pode fazer a saída para conectar no Redis na porta 6379. Geralmente o pessoal controla mais o tráfego de entrada, tá, gente? O tráfego de saída dos containers, ele não é tão controlado assim, mas seria bom, porque daí você tem que ter a regra nos dois sentidos, né? Embora se você só controlar a entrada já ajuda bastante. Então vamos fazer uma demonstração aqui desse conceito de Network Policies. Então olha só, para essa demonstração eu montei uma aplicação que é baseada em microserviços, que basicamente é o seguinte. Eu tenho aqui o browser do usuário, esse browser do usuário vai acessar o router do OpenShift, que é o meu balancer, né? E ele vai acessar um microserviço que é a minha UI, a minha User Interface. E essa User Interface vai acessar um back-end que agrega os meus serviços, meus 3 outros serviços negociais que estão aqui atrás, né? Esse cara aqui usa um padrão de projeto chamado BFF, né? Back-end for Front-end. Para essa UI aqui, ele acessa e agrega, e ele vai agregar as chamadas aqui vindas de um PHP. Essa aplicação aqui PHP, ela é apenas um random, ela traz um valor randômico. Essa outra aplicação aqui lê tweets do meu Twitter, né? E essa outra aplicação aqui, ela acessa um servidor remoto, trazendo a data e a hora desse servidor remoto, né? E aí estão as portas que eles conversam, ou seja, eu vou liberar aqui o router, já é liberado, né, na porta 80, ele tem um controle lá que ele é liberado apenas na porta 80. O meu router vai estar permitindo conexões com minha UI na porta 4200. A minha UI vai poder acessar meu BFF na porta 3000. O meu Twitter Service vai acessar na porta 3000 e o meu Time Service aqui também vai acessar na porta 3000. E a aplicação PHP aqui vai acessar na porta 8000. E eu vou aplicar regras de liberação e bloqueio para a gente ver essas aplicações funcionando. Vamos lá então, né? Vamos acessar aqui. Bem, aqui no Network Policy, aqui no demo OpenShift, a primeira coisa que nós temos que fazer é criar o projeto Netpool MS. Nós vamos aqui no console, no demo, clear. Então a primeira coisa é criar o meu Network Policy, meu projeto, né? Criei ali o projeto, pronto. Agora eu vou fazer o deploy da aplicação PHP, tá aqui o comandinho. Fez ali o deploy da aplicação PHP. Vamos ver lá no OpenShift, né? Vamos acompanhando lá no OpenShift. View Projects. Netpool MS Demo. Tá aqui a aplicação, pronto, rodando, meu pod. Vamos ver aqui, ó lá. Fez o listen na porta 8000. Se fizer um curl localhost na porta 8000, nós vamos ver exatamente lá o valor. Ele é um curl que retorna um valor randômico, né? Cada vez que ele faz requisições, a cada vez que ele faz requisições, ele retorna um número randômico de 100 a 1000, né? Nós vamos entender onde é que isso aí se encaixa na interface já já. Vamos agora criar aqui
o outro projeto, que é o Time Service, é o que busca a hora num servidor remoto. Pronto. Para o Twitter, você tem que fazer o cadastro lá no Twitter e criar ali as chaves do Twitter. Eu não vou postar aqui as minhas chaves, né? Porque senão vocês podem querer usar. Então eu escondi isso dentro de um script chamado deploy Twitter, né, com as minhas variáveis. Mas é exatamente esses comandos, esse comando aqui preenchido com os tokens de autenticação, né? Aí vocês depois podem ver lá que gerar a aplicação no Twitter, caso queiram replicar isso aqui e usar os tokens, né? Preencher aqui os tokens. Aí eu vou fazer aqui o meu deploy do BFF e o meu deploy da minha UI. E repare aqui que a aplicação ela vai buscar, que eu coloquei como variáveis de ambiente, né? Aonde é que está meu BFF? Na UI. Aí ela está no BFF Web. Então vai acessar BFF Web na porta 3000. Os outros endereços dos serviços estão aqui, também expostos no BFF, e está lá os outros serviços, né? Então, olhando aqui no OpenShift, a gente tem aí o BFF, a aplicação PHP, o Time Service já inicializado e funcionando, o Twitter Reader e a aplicação UI. Então agora nós vamos pegar aqui, vamos expor, né? A gente tem que pegar aqui e expor a interface. Ou aqui, simplesmente exponho a UI, permitindo que ela passe a ter uma URL válida aqui, né? Então vamos lá, vamos abrir aqui a aplicação para a gente ver. Bem, essa aqui é a aplicação. Então eu tenho lá o PHP, o valor randômico do PHP, a conexão do servidor remoto. Você pode notar que é um servidor remoto mesmo, aqui está dizendo que é 43 minutos, aqui no meu computador está 47. E o Twitter aqui deu not connected, porque você tem que fazer uma busca. Então, ó, vou buscar aqui Kubernetes. Aí eu venho aqui, search. Olha lá, está conectado, ele está buscando ali os twitters, né? Os tweets a partir de um termo que eu pesquiso. E está aqui a aplicação. Então agora nós vamos fazer então a demonstração das Network Policies, bem aqui, ó. A primeira coisa que a gente tem que fazer é taguear o nosso label namespace default, que é onde fica o meu router, né? Se você olhar aqui no OpenShift. Por quê? Porque a gente inicialmente ele não tem nenhum label, né? O meu router aqui, ó, ele, quando você instala o OpenShift, ele não vem com um label já definido padrão. Então a gente faz o quê? A gente tem que taguear ali o namespace default com o nome default. Eu já fiz isso, por isso que ele está falando, ó, já está tagueado, né? Então agora o que nós vamos fazer? Eu vou fazer uma regra aqui. Primeira regra é que bloqueia tudo. Vou falar assim, no meu Network Policy, no meu projeto, ó, cproject, que projeto que eu estou conectado, né? Ó, netpool msdemo. Meu teclado aqui saiu teclinha. Pronto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é aplicar essa política. Então, eu venho aqui no console e colo, ó lá, denial. O que aconteceu aqui? Eu estou falando assim, ó, segundo essa visão aqui nossa, segundo aqui nossa ideia de microserviços, eu não vou deixar o router, ninguém, meu namespace todo está bloqueado. Se eu acessar aqui a aplicação, vocês vão notar que os serviços pararam. E se eu der um F5 aqui, ó lá, ela fica pensando o tempo inteiro, não sai do lugar e não vai funcionar, né? Minha aplicação ela está fora do ar. Vou chamar de novo aqui, ó, pegar ela aqui, vamos abrir aqui. Ó, vocês vão ver que ela não abre. Por quê? Porque eu apliquei uma regra que bloqueia o tráfego de entrada para tudo, né? Ele não vai permitir chegar à minha aplicação. Meu router não chega na minha aplicação. Então eu estou bloqueando essa comunicação aqui, ó, do meu router com o resto da minha aplicação. Então, ó, se vocês olharem aqui, ó, a aplicação não está disponível, né? Ou seja, a regra ali que eu apliquei já está valendo. Essa regra aqui está bloqueando todo o tráfego de entrada, né? Repare que meus containers ainda estão lá. Eu vou aqui voltar para o namespace correto, né? Tipo, olha lá, meus containers ainda estão lá e eles têm acesso à internet. Se eu vim aqui, por exemplo, eles conseguem sair, né? Ó.
Eles estão conseguindo sair para fora, né? Mas eu estou bloqueando todo o tráfego de entrada, né? Então agora eu vou habilitar aqui, ó, que o meu, vou habilitar o nome dessa regra, allow router to UI. Eu estou habilitando todos os pods, né, que tem app UI, que vai permitir acesso do router, do namespace selector, que tiver a label default. Foi a label que a gente aplicou. E eu vou liberar a porta 4200 para eles chegarem nessa porta aqui. Então vamos lá, copiamos aqui, colamos aqui. Será que eu liberei tudo? Todo mundo acessar o tráfego aqui para dentro? Ó, eu liberei aqui o meu router, né, na porta 4200 para acessar a UI. Então olha só, se eu acessar aqui a aplicação de novo, ó, der um F5, a aplicação ela abre. Entretanto, os serviços estão tudo aqui, ó, not connected. Por quê? Porque eu fiz a liberação do router para a UI. Eu não liberei a UI para os outros serviços acessar aqui, né? Isso é o conceito que a gente chama de microsegmentação. Então vamos aplicar aí a outra regra. Olha só, eu estou pedindo aqui agora, liberando a UI, a conexão para o BFF. Então a aplicação que tiver o label BFF Web, eu vou permitir que ela receba conexões dos pods que tiverem o label UI na porta 3000. Então repare só o que vai acontecer agora. Ó. Ele vai conseguir chegar, vamos abrir aqui, eu vou abrir aqui em duas abas, daí vai ficar melhor para a gente visualizar esse conceito. Pronto. Então olha só, né? Como é que vai mudar aqui a minha tela? Então, ó, na hora que eu aplico a regra, o meu serviço ele já começa mudou aqui, né? Por que ele está contabilizando? Porque a interface agora está chegando no BFF. Nessa tela aqui, ó, ou seja, eu já estou chegando aqui. Só que, com o timer, né? Porque o timer fica aqui na tela, eu já chego aqui. Só que eu não consigo chegar nos outros serviços aqui, então eu tenho que aplicar as outras regras. Permitido na liberação, por exemplo, do BFF para o random, para aplicação randômica. Nós vamos copiar aqui. E olha só o que vai acontecer aqui na tela, né? Eu vou deixar aqui a tela do outro lado aberta. Ó, liberei. Então eu liberei o BFF agora para a aplicação PHP. Olha o que aconteceu. Ele voltou a conectar, né? Liberou ali a conexão. Mas o meu time service ainda não está funcionando. Por causa da regra. Eu vou liberar aqui também o BFF para acessar o servidor, né, o timer service lá. Mesmo esquema, todos os pods com o label, né, app-bff, vai estar liberados para o time service lá. E na porta 3000. Então eu vou copiar essa regra aqui. Vamos voltar aqui na tela, Network Policy, e vamos fazer aí a liberação então. Olha o que vai acontecer. O meu time service agora ficou conectado. Entretanto, a minha API do Twitter não está liberada. Se eu fizer um search aqui, não vai dar nada. Ele vai dar not connected, né? Porque ele não está liberado. Então agora nós vamos liberar aqui a conexão do Twitter também. Pronto. Vamos deixar aqui. Aplico a liberação e automaticamente agora eu posso fazer o search na minha API conectado. Perceberam? Então, ou seja, a Network Policy ela é um recurso extremamente interessante. Se agora o meu UI fosse invadido, eu não conseguiria chamar a minha aplicação PHP aqui, porque ela está liberada apenas para o BFF. Então, se eu fizer aqui, ó, tentar fazer assim, né, a minha UI vai fazer um curl para outra aplicação aqui, ó, para o random value. Então, vamos pegar aqui a UI, né? Ela vai tentar fazer acessar o random value. Terminal curl random value. Acho que é isso, né? Deixa eu abrir aqui de novo. Com o if random value 2.8000. Ela não chega. Ela não chega, né? Não vai chegar. Ela não consegue chegar. Agora, entretanto, se eu fizer o acesso do BFF, que é onde está a regra que libera, né? Faz a liberação, ó, curl random value 2.8000.
Olha lá, o BFF ele consegue acessar, né? Então perceberam, a questão de microsegmentação ela é muito útil. Ela permite que nós tenhamos um controle muito maior, né, sobre os containers e uma segurança, né, muito maior. Vamos aqui voltar aqui à apresentação. Visualizar, apresentar. Pronto, então aqui. Ou seja, agora como é que eu faço para habilitar então o Network Policy? Network Policy é um plugin de rede, né? Se você tem que ver como é que habilita. Que eu estou usando o OpenShift com aquela instalação via Ansible. E para habilitar a gente utiliza isso daqui, ó, OSDN, Network Plugin Name, Red Hat OpenShift OVS Network Policy. Isso aqui vai habilitar o OVS Network Policy, essa feature, né? Dentro de um cluster OpenShift, tá? Entretanto, se você estiver usando o Google, o Cloud, aí tem um outro jeitinho lá, que é menos e o nome da rede que você quer. Um outro driver muito bom chama-se Calico, né? Futuramente depois eu vou postar sobre o quanto esse driver é bom e os recursos que ele oferece. Aqui no OpenShift, apenas para essa demonstração, eu usei esse, que é o plugin de rede do próprio OpenShift, que já disponibiliza esse serviço, né? Entretanto, a Network Policy é muito bom, é muito legal, mas nem tudo são flores, né? Network Policy tem um problema. É o seguinte, o problema é esse aqui. Tem coisas que o Network Policy não cobre. Então aqui, ó, o Network Policy controla o tráfego entre os pods, tá? Entre uma comunicação, não importa onde esse pod esteja. Entretanto, quando um pod precisa sair para a internet ou acessar outros serviços, como o servidor de MySQL, SMTP ou a internet, Network Policy não bloqueia. Aquele egress Network Policy não funciona para os serviços externos fora do cluster. E como é que você faz isso? Como é que você trata isso? É você que tem que cuidar. Você que tem que usar isso. Geralmente, quando a gente instala um Network Policy, um recurso como esse, ele é provido por um software de rede que faz ali a rede do container, como o Virtual Switch ou o Calico. No Open Virtual Switch existe um recurso que chama-se Egress Network Policy. O que ele faz? Ele fica fora do OpenShift, ou seja, ele está controlando, né? Ele é a rede do OpenShift, do Kubernetes, do cluster Kubernetes, do OpenShift. Ele é o SDN e nele você pode aplicar uma Egress Network Policy. Essa Egress já é integrada com o próprio cluster Kubernetes e ela serve para filtrar tráfegos externos, como um servidor ou um acesso externo, né? Então nós vamos demonstrar aqui a anatomia primeiro de uma Egress Network Policy. Repara que ela não é um objeto, ela é um objeto do Kubernetes, é gravado no Kubernetes, só que a versão dela não é do Kubernetes, é do OpenShift. E a Egress Network Policy, aí você diz o namespace a qual ela vai ser aplicada, e ela fala aqui, é basicamente assim, você fala qual é a rede e se ela vai permitir ou não o DNS. Então nesse exemplo aqui, por exemplo, eu estou permitindo que a rede 123/24 chegue nesse namespace, que esse namespace acesse a API do Twitter e bloqueia tudo quanto é tipo de conexão que ele tentar fazer fora desse padrão aqui. Então vamos ver uma demonstração desse negócio aqui funcionando? Então, olha só, eu tenho aqui a Egress Network Policy, está aqui embaixo. Essa Egress Network Policy, por exemplo, ela está liberando o NTP-BR, que é o serviço que o Time Service, né, aqui acessa. Ela também está liberando a API do Twitter e o twitter.com para o serviço aqui do Twitter Service, né? E ela está bloqueando tudo quanto é tipo de conexão com o mundo exterior depois. Então, olha só, vamos ver aqui primeiro o container, né, acessando. Então, eu vou pegar aqui minha UI, pode ser minha UI aqui, a UI. Eu venho nela aqui, peraí, deixa eu pegar pelo pod, que é melhor. Eu venho aqui no pod, vou acessar aqui o terminal e vou fazer um curl www.google.com. Repare que o container tem acesso, né? Então agora eu vou fazer o que? Vou acessar aqui a Network Policy. Eu posso aplicar ela tanto pelo console, pelo terminal, usando o comando lá OC ou kubectl, ou posso pegar aqui o conteúdo dela e também criar via interface. Essa daqui eu vou criar via interface. Olha só, do OpenShift. Então eu vou abrir uma outra tela aqui do OpenShift para não perder essa, né? Onde está o nosso terminal. Se eu vim aqui em Resource, Outer Resources, eu tenho aqui um Network Policy. Olha lá.
Então aqui está todas as network policies que foram aplicadas, né? Allo BFF, inclusive eu consigo editar elas por aqui, né? O objeto que eu quero criar, eu vou adicionar ddproject, import YAML, é uma egress network policy, que é a política default. Ela vai bloquear aqui, liberar o NTP, o API do Twitter e bloquear qualquer outro tipo de conexão. Vamos aplicar aqui ela então, ok, foi importado para o projeto. Se eu pegar aqui agora e procurar aqui egress network policy, está lá a nossa política e eu posso editar aqui, está lá ela aplicada ao container, né? Vamos voltar aqui no container e agora eu vou tentar fazer um curl, mesmo curl, para o Google. Olha só, está bloqueado, então ele não consegue mais sair para o Google. Ou seja, mas eu consigo agora chamar a API do Twitter, twitter.com. Deixa eu pedir aqui um curl https, né? Porque https Twitter. Olha lá, tá vendo? Ali não deu nada porque o Twitter retornou nesse serviço aqui, ele retorna, né? Um redirect. Se você ver aqui, ó, ele move, né? Ele redirecionou aqui para twitter.com. Ou seja, teria que ter digitado www.twitter.com para poder acessar. Mas vocês viram? Ou seja, a Egress Network Policy é a política de rede de controle de saída, né? É com ela que nós conseguimos, vou apresentar aqui, é com ela que nós conseguimos fazer ali o controle, né? Tá, e aquela aplicação que a gente tinha feito lá do Struts, né? Se a gente aplicar Egress Network Policy, será que ela vai ser protegida? Vamos lá dar uma olhada? Olha só, vou pegar aqui a aplicação do Struts, vamos ver ela aqui no cluster, né? Fechar essa janelinha, fechar outra aplicação, Overview. Vamos vir aqui na aplicação Struts Legacy Demo, tá lá. Eu vou pegar, por exemplo, qual é o problema disso aqui? Porque aquele tipo de invasão, ela baixa coisas da internet, aquela invasão que a gente viu do MSF Console, né? Então se eu acessar aqui agora, por exemplo, ó, o Google, naquele container, vocês vão ver que ele acessa, ele tem o kernel, wget aqui, menos google.com. Ó, vocês verem que ele tem acesso à internet. Essa aplicação precisa ter acesso à internet? Ou precisa ter acesso liberado de internet? Não, ela não precisa, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui a política de rede que nós aplicamos e nós vamos aplicar ela também, ó. Vamos fazer primeiro o exemplo da invasão, né? Eu vou invadir novamente aquela aplicação, só dar um run aqui. Olha só, vocês vão ver que eu vou entrar de novo no cluster, né? Porque eu não tenho nenhuma política de rede aplicada, nenhuma política de saída de rede aplicada, olha lá. Estou de novo no container. Agora eu vou sair, ok, sair. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar agora aquela política de redes, né? Eu vou vir aqui no projeto, import, pegar ali a política de rede que foi aplicada, só que essa política ela vai ser diferente. Eu vou só falar, ó, bloqueia toda a conexão de saída. Ou seja, essa aplicação não precisa sair para a internet, não precisa sair para lugar nenhum. Se eu tivesse acesso a algum banco, aí eu colocava aqui to, o nome do IP do banco, allow, né? Ele vai permitir a saída do banco. Entretanto, essa aplicação ela não precisa sair para a internet, então não tem necessidade de ter uma regra de liberação. Então eu vou bloquear aqui. Crio a regra. Pronto, foi aplicado. Vamos ver se a regra está aqui realmente. Vou abrir aqui uma outra janela. Abrir nova guia. Olha lá. Vamos pegar aqui o Resource Egress Network Policy. Podem ver que ela já está aplicada. Ela está dentro do OpenShift, né, do Kubernetes. E se eu tentar agora de novo fazer um curl, olha o que vai acontecer. Fazer o wget, né? Tentar acessar, ela não acessa, ela não vai conseguir acessar. E será que eu consigo lançar o ataque novamente? Ó, e agora? Tentou enviar, tentou fazer o ataque, mas repara só que a aplicação, eu não consigo acessar mais a aplicação, né? Então, percebem a necessidade realmente de proteger a rede? Ou seja, eu consigo proteger até falhas como essa do framework, né? Eu consigo bloquear ali, isolar, para que esse tipo de ataque não seja explorado. Ó, repararam? A aplicação ela não consegue sair, ela não consegue fechar a conexão SSH lá com o servidor, né?
Então, ou seja, realmente protegendo ali o servidor e o meu serviço continua operando, né? Eu não tenho nenhum problema com invasão e meu aplicativo está lá, bonitão. Então, galera, basicamente... Bem, gente, então olha só, todos esses projetos, essas coisas estão no GitHub, tá aqui o endereço, MyCloudLab, eu vou pôr também na descrição desse vídeo essa demo, né, desse Eclipse, e os slides também vão estar disponíveis no SlideShare. Isso é tudo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da apresentação sobre Network Policies. Alguma questão, vocês podem olhar aí o meu blog, MyCloudLab GitHub.io, acessar aí meu GitHub, o programador, ou mandar um e-mail, ou acessar o Twitter, né? Mandando mensagem, vai lá, slide, aparece. Aí, eu programador, no Twitter, né? Qualquer coisa é só me chamar.